Fala, apostadores, o Everton aqui, seja bem-vindo ao vídeo de análise da Loto Fácil 1915 que vai acontecer na segunda-feira. Nesse vídeo eu vou deixar bem clara a diferença entre jogar jogos aleatórios e fazer jogos com fechamento. Não que uma seja melhor que a outra, mas eu vou explicar a diferença se você tivesse jogado com jogos em um fechamento no concurso de ontem, por exemplo. Então, acompanhe o vídeo na íntegra aí, que eu vou estar te explicando exatamente a diferença entre fechamento e um grupo de jogos aleatórios. Não esqueça de se inscrever no canal aqui do YouTube para acompanhar todos os vídeos de análise da Loto Fácil. Todo concurso eu faço essa análise e me acompanhe no Instagram também, que lá nos stories eu faço uma extensão do vídeo. Lá eu coloco uma caixinha de perguntas onde você pode mandar a sua dúvida que eu respondo ela lá nos stories. Então pausa o vídeo agora, abre o Instagram aí no celular, coloca aí o Everton Loto Sport e me segue lá, beleza? Tô esperando você seguir lá, pô. Segue lá, eu espero. Pode buscar aí. Achou? Então me segue aí. Vamos lá. Concurso 1914, ele teve duas peculiaridades aqui. A primeira é que a última linha ficou com apenas duas dezenas e pulou 22, 23 e 24. Tá, o final 21, 25. Se eu não me engano, ele estava um pouquinho afastado, hein? Fazia algum tempo que não saía esse final. Eu dei uma olhadinha na tabela, eu não encontrei ele, tô só confirmando aqui, mas acho que é isso mesmo. Tá, fazia bastante tempo que não saía. E duas linhas com 4 dezenas, duas linhas juntas aqui, né? Falhando a 11 e a 16, a terceira e a quarta linha ficaram com 4 dezenas cada uma. O início do jogo veio com a dezena 2 também, surpreendeu um pouco, eu esperava muito o início com a dezena 1. Tá? O ciclo obviamente não fechou, então temos aqui 4 dezenas para o fechamento do ciclo, beleza? Aqui agora eu vou explicar também como trabalhar essas dezenas ao longo do vídeo. Então vamos lá, vou deixar com vocês aí as tendências para o concurso 1915, então são 8 ou 9 ímpares, 8 ou 10 repetidas, 10 ou 11 na moldura, primo 6 ou 4, Fibonacci 4 ou 3, múltiplos de 3, 5 ou 6, beleza? Vou falar aqui da tabela de movimentação e explicar a movimentação de cada uma dessas dezenas aqui para você decidir se joga, se não joga, ou conflitar a sua opinião com a minha aí sobre o que eu acredito. Então, na primeira linha, início com a 1, pula a 2, vai para a dezena 3. A 2 já está saindo a 7 concursos em sequência, tá ficando perigosa, né? Tá ficando aquela dezena que mata fechamentos, jogos de gerador, tá complicado. Mas acredita aí no início 1, 3 e 4, beleza? 1, 3 e 4, falhando a 2 e a 5 novamente, assim como eu esperava a falha delas no vídeo anterior. Na segunda linha, eu espero a dezena 6, 7 e 9, falhando a 8 e a 10. Então são cenários ideais, né? Onde a 2, a 5, a 8 e a 10 falhe. Possivelmente, uma dessas 4 aqui que eu acabei de falar que vai falhar, possivelmente uma delas vai retornar, tá bom? Então é você que vai decidir qual dessas dezenas você quer jogar. Às vezes você quer jogar a dezena 2, porque ela já saiu 7 vezes, não custa nada sair a 8ª vez. Então, você quem vai decidir aí, beleza? Então, pega as 5 dezenas mais fracas do jogo, que no caso é a 2, a 5, a 8, a 10, a 14. E você escolhe 3 para você jogar e falhar 2, ou você escolhe 3 para jogar e falhar 2, ou joga 3 e falha 2. Poxa, eu sempre me confundo na hora de explicar isso para vocês. Mas vamos lá. Terceira linha agora. 11, muito forte. Dezena 11. A dezena 3 eu acredito no retorno dela. E da 15. Tá? 11, 13 e 15. Pulando a 12 e a 14. Eu tô percebendo aqui que é um jogo para muitas ímpares. E temos um limite de ímpares para jogar. Não dá para colocar lá 10, 11 ímpares. Eu não acredito que vai sair esse tanto de ímpar. Beleza? Lembra que a tendência está aqui em cima. Opa. Aqui. 8 ou 9. Você pode até dar uma olhadinha aqui na estatística geral
para ver se tem a probabilidade ali de acontecer. Olha, até tem, viu? Até tem 10 ímpares, tá? 22 concursos em atraso, a média é mais ou menos 1 em 14 concursos. Até tem. Sendo bem sincero aí com vocês, tem a chance de sair 10 ímpares. Eu tô olhando a tabela, tô falando das dezenas e tá aparentando ali que vai ter muitas ímpares. Pode ser que seja 10 ímpares. 10 ímpares é considerado fora do padrão do que mais acontece na Loto Fácil, mas nesse cenário aqui tá desenhando para isso. Tá desenhando para isso daí, beleza? Então, 11, 13 e 15. Se você quiser fazer o acréscimo da dezena 14, lembra daquela regrinha lá de escolher 2 e falhar 3 ou jogar 3 e falhar 2. Quarta linha, 16, o 18 também tá legal para jogar. 19 e o 20 possivelmente vão falhar as duas. Então, eu recomendo fazer duas coisas. Ou você joga 16, 17 e 18, ou você joga só a 16 e a 18 nessa linha. De verdade, eu recomendo que você faça 3 dezenas nessa linha aqui, o 16, 17, 18, falhando 19 e o 20. Na última linha, o 22, 23 e 24 são dezenas bem fortes, beleza? Então, acredita aí no final bem cheio. Possivelmente teremos um final 21, 22, 23 e 24, ou então 22, 23, 24 e 25. Complicado fazer essa variação que eu acabei de falar, né? Porque uma hora eu tirei o 25 e aí os jogos finalizaram no 24. Outra hora eu tirei o 21, finalizei os jogos no 25. Mas são duas opções legais. Fazer do 22 até o 25 ou do 21 até o 24. Beleza? Aí você vai trabalhar com 2 finais mesmo, que é o ideal. É você ter jogos finais 24, final 25. Então, essas 4 aqui, ó, o que acontece, essas 4 dezenas? O ciclo, ele normalmente fecha com 4 concursos. Segunda-feira é o terceiro concurso ainda do ciclo. Aí a tendência do ciclo é fechar com 4, então só quarta-feira, teoricamente, o ciclo fecharia. O que é o ciclo fechar? É quando sair essas 4 dezenas aqui. Então aqui você vai ter que tomar uma decisão. Ou você fecha o ciclo na segunda ou na quarta. Para fechar ele na segunda, você vai ter que ter essas 4 dezenas em todos os seus jogos. Ou então colocar elas lá no fechamento. Para deixar aberto o ciclo, você vai escolher apenas 3, no máximo 3. O ideal é que você escolha 2, tá? Pelo menos 2 ali, vai ficar top os seus jogos. Então, se você quer fechar com 4 concursos esse ciclo na quarta-feira, escolha 2, no máximo 3. Se você quer fechar na segunda, escolha as 4. O Everton, o que você recomenda? Eu recomendo sempre seguir a tendência, fechar com 4. Tá, então eu não posso jogar essas 4 ali no mesmo fechamento. Eu vou mostrar aqui o fechamento para vocês. É esse aqui. É o FC5. Então esse aqui é um cenário quase que ideal, só para exemplificar para vocês. Isso aqui não é um palpite, tá? Isso aqui não é um palpite. Isso aqui não é um palpite, beleza? Eu repeti 3 vezes mesmo, não foi falha do vídeo não. Porque tem os orelha seca aí que vai falar assim, ah, Everton, você deixou um palpite lá que era quase igual ao último resultado, Everton. Aí eu já fico assim, meu Deus do céu. Então tem que repetir 3 vezes. Então eu escolhi algumas dezenas, obviamente muito favoráveis ao último resultado. Tá bom? Então tem que ficar muito claro aqui, beleza? Muito claro. Escolhi algumas dezenas, são 18 dezenas. Escolhi aqui 10 ímpares, 8 pares, a repetida. Não tenho o que fazer, porque eu escolhi as 15 do último resultado, obviamente, aqui. Então vai estar errado, teoricamente, né? Vai estar as 15. 6 Fibonacci, 5 múltiplos, 6 primos. Opa, agora vocês estão vendo aí certinho, né? Então, aqui a soma está 236. Gente, presta atenção, isso aqui são os parâmetros principais e secundários do grupo de dezenas que você selecionou para o fechamento. Pelo amor de Deus,
Não tentem fazer a correção do fechamento só porque aqui tá vermelho, tá? Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Tem gente que fica tentando fazer a correção, eu juro para vocês. Tem gente que faz a correção de jogos não. Ele escolhe 18 dezenas e fica preocupado porque aqui tá vermelho. Gente, tá vermelho é óbvio. Isso são 18 dezenas. Isso aqui é com base em 15. É óbvio que vai estar vermelho, tá? É óbvio. Por que que é com base com 15? Porque tem 15 dezenas. Se eu começar a comparar algo diferente, poxa, qual o sentido? Tá? Então, fica tranquilo. Isso aqui serve só para você pensar assim, ó. Poxa, selecionei de mais pares ou selecionei de mais ímpares. Os jogos vão sair então com mais pares ou mais ímpares. É óbvio isso, né? É muito óbvio. Mas eu não posso deixar de falar aqui. Então eu escolhi aqui 18 dezenas, muito favoráveis aos resultados. Aqui estão os jogos gerados. Então perceba que temos alguns jogos aqui com 6 Fibonacci, um joguinho com 2 múltiplas, uma soma aqui, alguns jogos com uma soma de 176, jogos com a soma de 217. O resto dos parâmetros aí tá ok, né? Os múltiplos ali tem alguns joguinhos com 3 múltiplos. O que ia acontecer, primeiramente? O que ia acontecer se eu tivesse filtrado os jogos com múltiplos fora de padrão e Fibonacci fora do padrão? Eu teria excluído aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jogos dos 24. Beleza? Eu teria filtrado 7 jogos dos 24. Só que, nesse caso aqui, o que teria acontecido de grave, tá? De grave. Eu teria aplicado o filtro da moldura, porque provavelmente você vai aplicar o filtro da moldura antes do filtro dos múltiplos e de Fibonacci. E aí o que você teria feito? Você teria excluído o jogo que foi premiado do fechamento nesse caso aqui. Tá? O 22. O jogo 22, ele foi o premiado desse fechamento. Tá? Então, o que acontece? O Everton, você está dizendo que não é para a gente fazer o filtro? Não, eu estou dizendo que é para vocês fazerem o filtro de forma consciente, tá? Aqui a gente está falando de 24 jogos. Poxa, mas 24 jogos para mim é muito, tá? Então, tenta não chegar a mão no filtro, beleza? Tenta não, porque é pouco, tá? É pouco. 24 jogos é pouco, beleza? Então, os jogos aqui, ó, com poucos números na moldura, foram que premiaram bastante, porque o resultado veio fora de padrão. Tá bom? O resultado. Então, esse aqui é um cenário muito específico que eu tinha que ter pego até antes para explicar para vocês essa questão. Os filtros são muito úteis. Tem que sim fazer um filtro, tá? Não é obrigatório, mas eu recomendo que faça, mas presta atenção, às vezes você está fazendo filtro em fechamento com 6 jogos, com 8 jogos. No caso aqui, 24 jogos. Talvez não seja a melhor opção, entendeu? Talvez não seja a melhor opção para você estar fazendo. Então toma muito cuidado aí quando você aplicar o filtro, porque aqui no caso você teria excluído o jogo premiado com 14. Ó, eu fiz aqui a simulação, né? Eu coloco o último resultado e clico em conferir. Aí ele me dá aqui tudo que premiou esse fechamento. Por quê? Eu acertei as 15 dezenas do último resultado dentro das 18 que eu escolhi. Beleza? Eu acertei todas elas, se eu não me engano, acho que eu coloquei todas sim, porque tá 15 aqui. Então tá tudo certo. Então deu aqui uma premiação de 14, que é o que o fechamento garante, tá? Que é o que o fechamento garante, ó. 24 jogos, garantia de 14 pontos, acertando 15. Beleza? Então acertei as 15 e tive uma de 14 pontos. Eu vou só aplicar o filtro da moldura aqui, só para vocês verem os jogos indo embora. Então, apliquei o acho que eu apliquei demais. Deixa eu só conferir uma coisa. Nossa, todos os jogos estão pegando. Aí, obviamente, né? O Everton. Poxa, que errado.
no meio do vídeo. Tem que desmarcar as repetidas, tá, gente? Eu não olhei, saí clicando em automático. Beleza, aqui vai dar 15. Deixa eu ver aqui se eu preciso tirar mais alguma coisinha. Eu vou só desmarcar 10 ímpares. Só para ilustrar exatamente o cenário que eu falei. Da moldura também, eu vou tirar aqui o 8 na moldura. Tá, 8 na moldura, 87. Pronto. Vou marcar agora aqui os múltiplos e primos. Marcar tudo que é fora de padrão aqui dos parâmetros secundários. 7 jogos, pronto. Agora sim. Então aqui agora você vai ver que ficou tudo preto entre primos, múltiplos e Fibonacci. Tá tudo preto. Esses 3 parâmetros aqui, ó, a hora que a gente for descendo os jogos, você vai ver que tá tudo preto. Por quê? Passou o filtro aí. O filtro não foi passado em ímpares, repetidas e moldura. Agora, imagine que eu tivesse passado o filtro de moldura. Então, eu vou passar aqui agora o filtro. Teria excluído 11 jogos. 11 jogos. Então, me sobraram 6 jogos após passar todos os filtros. Vamos ver o que esses 6 jogos teriam premiado. Então, teria dado 3 de 13, tá? E 3 de 12. Ah, o Everton, deu lucro ainda. Deu lucro ainda, sim, deu lucro. Mas, não é o cenário que a gente gostaria. Beleza? Não é o cenário que a gente gostaria. Poderia ter sido melhor. Então, fica aqui 2 coisas. A primeira, qual que é a diferença do fechamento para os jogos aleatórios, né? O grupo de jogos aleatórios. No fechamento, se você acerta as dezenas do resultado, você vai premiar em basicamente todos os jogos. Isso quando é fechamento ali de 17, 18, 19 dezenas. Tá? Até de 20 acontece de premiar na maioria. O fechamento, se você acertar as 15, vai premiar na maioria dos jogos. Nos jogos aleatórios, talvez você acerte em apenas alguns ali e os outros você perca eles. Porém, nos jogos aleatórios você tem uma chance legal de acertar apenas um com 15, porque você vai estar trabalhando muito, provavelmente, assim eu espero, as 25 dezenas, tá? Então você trabalhando as 25 dezenas nos jogos aleatórios, você tem a chance de pelo menos um premiar com 15, que é o objetivo. Já no fechamento, se você acertar as 15 do resultado, você vai ter ali muitos jogos premiados, beleza? Então aí assim, não tem, você percebe que não tem assim um melhor. Não tem um melhor. O ideal seria que você fizesse os 2, né? Alguns jogos aleatórios e jogos aleatórios que eu digo é jogos dentro do padrão, só que sem seguir, né, um conjunto específico de dezenas. E também fechamentos. E a outra coisa que dá para tirar daqui é o seguinte, cuidado com o dedinho quente nessa questão de filtros. Ah, Everton, eu uso uma planilha aqui do portal, não sei que lá, sei lá, o pessoal que vende planilha. E tem muitos filtros e tal, cara, cuidado com esse tanto de filtros. Por isso que eu não deixo ativado essa parte de baixo aqui do filtro. Vocês perceberam ali que eu tive que clicar várias vezes ali nessa parte de baixo. Na parte de cima eu deixo selecionado, mas ainda assim eu penso em mudar isso, porque a galera tem um dedinho quente igual eu fiz. Eu peguei, marquei o que eu queria aqui, cliquei e excluiu tudo, todos os jogos, né? Então acontece muito do pessoal já sair clicando aqui. E não é bem assim que funciona. Tá bom? Não é bem assim que o negócio funciona. Mas ficou nítido aqui, né? Que ainda assim, mesmo com o filtro, acertou as 15 e deu lucro, tá? Então, você não perdeu dinheiro, digamos assim. Então, basicamente é isso. Fechamento. Acertou uma quantidade razoável de dezenas, não precisa nem ser as 15. Se você acertar 14, por exemplo, dentro do fechamento, cara, você vai ter muita premiação dentro daquele fechamento. Já nos jogos aleatórios, talvez você não tenha esse tanto de premiação, porém, você tem ali a diversificação maior, tá bom? Então, é uma questão assim de não se importar tanto pro que está retornando. Aí entra o que você pensa, né, da Loto Fácil. Tem uns que odeiam jogar e não receber nem R$2 de volta. Tem outros que não ligam, entendem e falam, poxa, eu tentei, não deu certo, beleza. Vai da pessoa, tá bom?
Então, talvez ali um perfil mais conservador, um pessoal que gosta de ficar retornando para investir, talvez fechamento seja mais interessante, o gerador seja mais para quem quer arriscar ali os 15 direto. Não sei exatamente ali porque eu faço ambos, né? Então é difícil eu ficar falando, eu não ligo, sabe? Se eu perder eu não ligo, porque no próximo eu vou jogar, eu vou contar que o concurso vai vir dentro do padrão e tudo mais, e aí eu vou recuperar. Então é assim pra mim, não sei pra você. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que eu poderia ficar aqui 1 hora explicando e falando e falando e falando. Talvez tenha ficado confusa essa explicação, talvez você tá pensando agora que não vale a pena usar filtro e tal. Eu peço até desculpa aí se ficou confuso, mas era para tirar a lição ali de questão de fechamento, de jogos gerados de forma aleatória, e a questão de excluir, já sair excluindo tudo que está fora de padrão, que não é bem assim, beleza? Então era isso que era para ser tirado de lição aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, próximo concurso tem vídeo aqui de novo, segue no Instagram aí, não esquece, o Everton Loto Sport, que eu vou fazer uma extensão desse vídeo aqui lá nos stories. Se você tem até alguma dúvida desse vídeo, manda lá nos stories que eu vou estar respondendo, beleza? Então, acabou de sair aqui do vídeo agora, já vai lá no Instagram, me segue lá e já manda sua perguntinha nos stories, beleza? Tamo junto, boa sorte. Se quiser se tornar membro do portal para estar utilizando essas ferramentas que eu usei agora, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só você clicar lá e realizar a compra. Se for cartão de crédito, já recebe imediato. Se for boleto, demora um dia útil. Então fica esperto aí nessa questão de boleto, que é final de semana e tal. Às vezes pode demorar aí compensar, porque só compensa em dias úteis. Valeu, fui!